Bom, essa questão aqui da IAR de 2022 do primeiro semestre é uma questãozinha bem demorada para fazer, principalmente quando a gente pensa no tempo da prova, né? Que é tipo, em média ali 2 minutos, 2 minutos e meio, tá? O assunto já é por si só bastante técnico, que é o assunto de microscópio, tá? Que é basicamente duas lentes, um sistema de duas lentes convergentes, pelo menos, né? Duas lentes convergentes. E isso por si só já daria um trabalho bastante grande para fazer a questão. E o texto, como vocês podem ver aí, também é um texto bem grande, então o tempo dessa questão aqui é aquele tipo de questão que vai gastar o tempo de outras questões, tá? Então você deve tentar se você dá bem treinado no assunto de estudo analítico de lentes, tá? Bom, um estudante de física precisa montar um microscópio composto que apresente um aumento linear transversal total em módulo igual a 12, tá? Então o aumento total desse sistema é de 12. Tudo bem? A gente vai relembrar um pouquinho do conceito de microscópio. O microscópio composto possui duas lentes convergentes, associadas coaxialmente e colocadas nas extremidades de um tubo fechado. A lente, denominada objetiva, é colocada próximo ao objeto, daí o nome objetivo, e a lente ocular permite a visualização da imagem pelo estudante, aquela que fica próximo do olho, lá, quando o cara observa, né? Para isso ocular. Para montar o experimento, o aluno tem uma lente objetiva com distância focal igual a 8 milímetros, e uma lente ocular com distância focal igual a 12 milímetros. Então eu vou fazer um desenho aqui do nosso sistema, tá? Onde a gente tem duas lentes convergentes, aqui é o símbolo da lente convergente. A primeira é a objetivo, que tem um foco 1, o exercício falou de 8 milímetros, tá? E a segunda lente, eu vou desenhar ao lado, aqui, tá? É uma segunda lente também convergente, que tem um foco, segundo a questão, de 12 milímetros, tá? O aluno obteve êxito no seu experimento colocando o objeto real igual a 10 milímetros da lente objetiva, então da primeira lente, né? A distância do objeto até a primeira lente, que a gente simboliza pela letra P, tá? É de 10 milímetros. Show? E conseguindo observar no final uma imagem virtual conjugada pelo ocular, tá? A imagem final do sistema do microscópio, né? Lá na ocular, que se formou a 24 milímetros desta. Então, a imagem da segunda lente está a 24 milímetros da segunda lente. Então, a imagem a gente chama de pelinha, tá? E a imagem da segunda lente. Então, eu vou escrever aqui que os dados que o exercício deu para mim é que P2' é 24. Só que tem um detalhe que eu já vou comentar. Então, um sinalzinho aqui que está faltando, tá? Portanto, qual é o valor em milímetros da distância entre as lentes do microscópio, tá? Então, gente, o que o aluno precisava saber aqui, tá? Bom, primeiro, que na hora de você fazer uma formação de uma imagem de um microscópio, o objeto tem que estar a uma distância um pouquinho maior do que o foco da primeira imagem, tá? Para produzir uma imagem real, invertida e maior, tá? Então, essa aqui seria a nossa primeira imagem quando o nosso objeto está aqui. E a primeira imagem funciona como objeto para a segunda imagem, tá? Então, a primeira imagem também funciona como objeto 2, digamos, tá? Para a segunda lente. E isso vai produzir uma nova imagem que é também ampliada, tá? Então, essa segunda imagem, a imagem final de um microscópio, você pode dizer, quando comparada ao objeto original, que ela é uma imagem virtual e invertida, né? Tem todos os detalhes lá, que essa questão não entrou no mérito, ela só quer o cálculo. Mas a imagem final da lente ocular, ela é uma imagem virtual. Se ela é uma imagem virtual, a distância P2', né? A distância da imagem tem que ser negativa para fazer sentido lá o referencial de Gauss no estudo analítico de lentes, tá bom? Então tinha que se ligar nesse detalhe aí. Bom, e uma outra coisa que também precisava lembrar do estudo de microscópio, você vê que é bastante detalhista, né? É que o aumento total de um microscópio, ele é em módulo, tá, gente? O aumento da primeira vezes o aumento da segunda lente, tá? Bom, então vamos começar a trabalhar com essas coisas, né? Tudo que eu falei aí, agora a gente vai colocar em prática. Primeira coisa são as formulazinhas do estudo analítico. Tem expressõezinhas que são as seguintes. A formiguinha fumou ó. Porque pariu o índio ontem, tá? Onde o A é o aumento transversal, aumento linear, o F é a distância focal, o P é a distância do objeto até a lente, o P' é a distância da imagem até a lente,
I e O são as alturas da imagem e do objeto, respectivamente. Aqui tem um monte de fórmula, na verdade tem uma relação com várias igualdades, tem um monte de fórmula, e a gente vai usar as partes que são mais interessantes aí para a gente em cada caso. Tá? Então, vamos primeiro encontrar qual que é o aumento da primeira lente. Tá? Então, vamos trabalhar com, na primeira lente, o primeiro aumento. A formiguinha fumou foco. Tá? Então, vai ficar o foco da primeira lente é 8, convergente positivo, né? Sobre 8 menos, e a distância do primeiro objeto à primeira lente é de 10 milímetros. De tal maneira que isso vai dar 8 sobre menos 2, o que é um aumento de menos 4. Menos porque a imagem é invertida, como eu já até coloquei no desenho ali, tá? Mas ela é ampliada 4 vezes. Então, gente, se a ampliação total, como a gente já tinha escrito lá no início, tem que ser 12, e a primeira já amplia 4, então eu já tiro aqui que a ampliação da segunda lente tem que ser 3. Tudo bem? Então, eu escrevi isso aqui, ó. A ampliação da segunda lente tem que ser 3. Tudo em módulo, tá? Bom, então a gente pode trabalhar com essas ideias agora também para calcular objetos para a segunda lente, tá, gente? Bom, antes disso, e aí por isso que a questão é bem trabalhosa, o que vocês precisavam saber? O exercício quer saber qual é a distância entre as lentes, ó. Qual é essa distância aqui, ó. E a distância entre as lentes, você pode pensar que é esse pedaço aqui, que é a distância da primeira imagem até a primeira lente, é o P1', mais essa distância aqui, que é a distância da primeira imagem até o segundo objeto, até a segunda lente. Mas a primeira imagem é o segundo objeto. Então, é a distância do segundo objeto até a segunda lente. É o P2. Então, o exercício que é lá no final, a gente vai ter que fazer essa conta aqui, ó. P1' mais P2. Tá? Então, vamos achar o P1' aqui no primeiro caso, vamos achar o P2 no segundo caso e a questão está encerrada. Tá? Então, vamos continuar trabalhando com essas expressões aqui da formiguinha fumou pó porque pariu o índio ontem. Vamos trabalhar com o A, de preto aqui. O A, porque pariu. Tá? Tá muito embaixo aqui, acho que eu vou colocar um pouquinho para cima. Ainda no primeiro caso, tá, gente? A, porque pariu. Tá? O A, a gente já descobriu que é menos 4. O menos P1', vamos achar. E o P1 da primeira, a distância do primeiro objeto até a primeira lente é 10. Tá? Resolvendo isso daqui, a gente chega em P1' igual a 40 milímetros. Então, esse primeiro pedacinho aqui, ó, 40 milímetros. Precisamos do P2 para terminar a questão. E aí a gente pode trabalhar com a mesma formulazinha que eu acabei de fazer aqui para a segunda lente, que o A2 deve ser A, porque pariu, tá? Só que para o segundo caso. O aumento da segunda lente, a gente já descobriu que tinha que ser 3, né? O menos P2', o menos P2', o P2' tá aqui, gente. Se o P2 é menos 24, o menos P2' é 24. E a gente acha que o P2 é 8 milímetros. Então, terminando a questão, a distância entre essas duas lentes tem que ser de 48 milímetros. Bem trabalhosa a questão. O gabarito dela é letra C.